Queridos irmãos, queridas irmãs, nós hoje, neste dia 24 de janeiro de 2021, estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum. E esse terceiro domingo, já desde o ano passado, tem uma importância especial, porque o Papa Francisco pediu que em toda a igreja o terceiro domingo do tempo comum fosse particularmente dedicado à palavra de Deus, chamando-se, portanto, Domingo da Palavra de Deus. E o Papa queria que com isso, todos nós fiéis pudéssemos sempre mais nos dar conta de como realmente Deus nos fala a cada dia através da sua palavra. Muitos de nós, às vezes, ficamos como que pedindo a Deus sinais, queremos que Deus fale conosco, uma mensagem, o que for, e até, quem sabe, ficamos procurando por aí pessoas, que, de repente, têm revelações, seja lá o que for, e não nos damos conta que o modo como Deus, a cada dia, quer conversar conosco, quer nos transmitir algo, é através da sua palavra. E de um modo muito especial e concreto, através da palavra que é proclamada na liturgia, nas celebrações e, obviamente, na missa, de modo muito eminente. E o que hoje nós podemos aprender sobre a importância da palavra de Deus, olhando para a própria palavra de Deus, ou seja, aquilo que hoje foi proclamado na Santa Missa? Hoje nós tínhamos 3 leituras e mais o Salmo. A primeira leitura do profeta Jonas, o Salmo 24. Depois, a segunda leitura, que era um trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. E, por fim, um trecho do Evangelho segundo Marcos. E, olhando para todas essas leituras, eu diria que um primeiro ponto que hoje nós poderíamos refletir sobre a importância da palavra de Deus é que ela sempre nos lembra da urgência de nos deixarmos tocar pelo Senhor. A primeira leitura, de fato, do profeta Jonas nos mostrava o profeta indo anunciar a Nínive, uma grande cidade, da região onde hoje é o Iraque, fazia parte naquela época do chamado Império Neo-Assírio. E ele vai lá, o profeta, inspirado por Deus, para dizer: olha, se vocês não se converterem, a cidade vai ser destruída. Mas não se converterem daqui 10 anos, agora. Também a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios nos colocava diante dessa urgência. E vale a pena aqui nós um pouco relembrarmos, em modo concreto, o que São Paulo nos falava. Dizia: eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante, os que têm mulher vivam como se não tivessem mulher, os que choram como se não chorassem, os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como não possuíssem coisa alguma, e os que usam o mundo como se dele não estivessem gozando. E aí ele dá uma frase que é lapidária e que deve sempre nos levar a refletir. Diz São Paulo, no capítulo 7 da sua primeira carta aos Coríntios: pois a figura deste mundo passa. O que São Paulo aqui está dizendo, no fundo, é o seguinte: que nós não nos deixemos anestesiar pelas realidades desse mundo. Não é que ele diz que a gente não pode chorar, ou que a gente não possa ficar alegre, ou que aqueles que estão casados, não possam se alegrar no matrimônio, ou que seja pecado possuir coisas. Não é nada disso. Mas o que ele está dizendo é: existe uma prioridade que nós devemos viver com urgência, não deixar para amanhã o colocar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque todas essas realidades que temos aqui no mundo, por melhores que sejam, inclusive santas, mas se não estão numa hierarquia de importâncias, tendo Deus em primeiro lugar, todas elas, no final das contas, em um determinado momento, acabam perdendo a sua consistência.
Hoje mesmo estava comentando com um seminarista aqui em Pamplona, né, que estavam falando sobre as crises do matrimônio, e aí as pessoas falando, né, não, porque a falta de diálogo, porque... Tudo isso é verdade, mas o que falta, muitas vezes no matrimônio, é falta de oração. Falta Deus na vida dos casais. E quando falta Deus, olha, não adianta psicólogo, não adianta terapia, não adianta nada, porque falta o mais importante. Segundo ponto, queridos irmãos, que nós hoje podemos ver da palavra de Deus é que ela nos interpela, e a consequência do primeiro ponto, a mudar de vida, a mudar de perspectiva. O evangelho de hoje começava com Jesus também falando dessa urgência que nós antes nos referimos e dizia, no início da sua pregação, da sua vida pública, o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no evangelho. Queridos irmãos, eu e você temos que constantemente nos converter. Temos que constantemente refletir sobre aquilo que na nossa vida corresponde realmente a o que Deus nos pede. E constantemente devemos fazer esse exercício. Não é uma só vez, a cada dia. É interessante que às vezes Deus nos pede coisas que podem nos deixar um pouco perplexos. Vimos o profeta Jonas, quando foi anunciar a Nínive a conversão, ele foi a contragosto. Ele não queria, porque eram pagãos. Onde já se viu, eu vou chamar os pagãos que eles sejam destruídos, pensava o profeta. E mesmo depois que eles se converteram e a cidade não foi destruída, ele foi reclamar com Deus, porque achava aquilo um absurdo. Ver como até mesmo aqueles que servem a Deus precisam mudar, precisam deixar seu coração ser tocado pelo Espírito Santo. Todos nós precisamos disso. E o terceiro ponto, queridos irmãos, queridas irmãs, é como que o resultado de realmente aceitar essa urgência, não esperar para amanhã, mas deixar que hoje Deus me interpele. Em segundo lugar, estar disposto a mudar a cada dia de vida. E aí o terceiro ponto, queridos irmãos, queridas irmãs, que a palavra de Deus nos mostra, é que Deus nos chama a coisas extraordinárias. Deus nos chama a uma realidade grande e maravilhosa. Vimos isso no evangelho de hoje, quando Jesus chama aqueles homens a serem seus discípulos, os 12 apóstolos, e afirma que eles deixaram tudo. Fala de Tiago e João, filhos de Zebedeu, fala de Simão e André, que eram também irmãos pescadores, e Jesus fala para que eles deixassem aquelas redes, porque se seguissem a ele, se converteriam em pescadores de homens. Deus nos quer sendo homens e mulheres que fazem a diferença, cada um segundo a sua realidade particular. Mas Deus não nos quer na mediocridade. E a palavra de Deus nos inspira. A palavra de Deus sempre nos ajuda a que sejamos melhores, a que tenhamos metas mais elevadas, que tenhamos desejos mais nobres, que realmente desejemos não ficar aqui na terra, mas desejemos o céu com tudo o que isso significa. Por fim, queridos irmãos, queridas irmãs, nos resta só ter a palavra de Deus a cada dia como essa fonte de inspiração. E concluímos assim com o refrão do Salmo de hoje, que dizia: Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. É justamente através da palavra de Deus que Deus vai nos ensinar o seu caminho. E, sobretudo, a verdade que ali contém, a verdade sobre nós mesmos, sobre a nossa origem, sobre o nosso destino, a verdade sobre o amor de Deus que enviou o seu Filho, que morreu na cruz por mim e por você. É essa a verdade que a palavra de Deus contém e que há de nos conduzir a cada dia. E que Deus abençoe a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.